consegui o meu primeiro cliente de social media. E agora, o que eu faço? Se você está passando por isso, fica nesse vídeo até o final que eu vou te dar o passo a passo do que fazer depois de fechar o seu primeiro cliente de social media. E os próximos também. Eu sou a Carol Abella, social media há 3 anos e depois que eu fechei o meu primeiro cliente foi só sucesso. Bora lá fazer sucesso também. Primeiro lugar, parabéns por ter fechado o seu primeiro cliente. Não é fácil, eu sei que pode ser um caminho bem difícil, mas você conseguiu e agora vamos se puxar para os próximos passos serem também excelentes. Primeira coisa que você deve fazer ao fechar um novo cliente é um contrato. Então, se você não tem ainda esse contrato, você precisa fazer, porque é nesse documento que você vai colocar tudo aquilo que você irá fazer, tudo aquilo que o seu cliente precisa fazer, te entregar, prazos, pagamento. Então é um documento muito importante, você não deve trabalhar sem contrato. É a primeira coisa que eu sempre faço. E além de ser algo que vai tanto te proteger quanto proteger o teu cliente, passa mais profissionalidade, passa mais autoridade, seriedade no seu trabalho. Se você quer que eu grave um vídeo falando só sobre contratos, deixa aqui nos comentários, Carol me ensina. Feito o contrato assinado, vamos para o segundo passo, que é a reunião de briefing. Essa reunião é muito importante para você conhecer mais sobre o seu cliente e a empresa dele e fazer algumas perguntas estratégicas que vão guiar todo o seu trabalho, que vão guiar os próximos passos. Essa reunião de briefing, ela pode ser presencial ou ela pode ser online, não existe uma regra. Vai do que é melhor para ti, o que é melhor para o seu cliente. Às vezes vão ter clientes, de outros estados, outras cidades, que na minha opinião não vale a pena tu ir até lá só para essa reunião. Então, depende. Então, geralmente para essa reunião de briefing, eu levo já um material pronto com algumas perguntas que eu vou fazer para o meu cliente. Então, eu vou perguntar, por exemplo, os objetivos dele nas redes sociais, vou tentar entender um pouco mais sobre a história do negócio dele, vou entender sobre o público dele, que tipo de conteúdo a gente vai criar. É importante também para alinhar expectativas nessa reunião, o que ele espera do nosso trabalho. A gente também já apresentar como que é o passo a passo a partir daí, quais que são as etapas que esse cliente vai percorrer com a gente, o que a gente espera dele também. Então é uma reunião para vocês principalmente criarem um laço, se conhecerem melhor e poder entrar a fundo nas perguntas que vão guiar a estratégia. Aí, então, partimos para o terceiro passo, que é o período de estudo. Então, lá no contrato, que é o nosso primeiro passo, eu sempre coloco o tempo mínimo em dias úteis que eu preciso para entregar os primeiros materiais para esse cliente. Então, não significa que quando tu assina o contrato, tu já tem que começar a fazer postagem nas redes sociais desse cliente. Não é assim que funciona. A gente não faz só postzinho. A gente vai criar uma estratégia, a gente vai estudar o público do nosso cliente, vai criar um calendário editorial e para isso, como é um processo estratégico e criativo, a gente precisa de tempo de estudo. Então, depois dessa reunião de briefing, a gente vai estudar esse documento que a gente elaborou com o nosso cliente e vai estudar também por conta, pesquisando, entendendo o nicho do cliente, o mercado, o público, fazendo vários estudos para, enfim, montar a melhor estratégia para o cliente. Então, é humanamente impossível tu fechar o contrato e no dia seguinte já começar a postar, tá? A gente sempre tem esse período de estudo e é muito importante para desenvolver uma boa estratégia para o cliente. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o que um social media precisa estudar para trabalhar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois desse vídeo, já vai para o vídeo de estudos para você entender melhor. Feito o nosso período de estudos, nós vamos para o quarto passo, que é a entrega dos primeiros materiais para o nosso cliente. Geralmente, aqui na minha empresa, a gente entrega uma estratégia, então do que vai entrar nas redes sociais daquele cliente, o que a gente pensou sobre o público, que tipo de conteúdo a gente pensou em elaborar, essa estratégia, e a gente já envia junto
o primeiro calendário desse cliente, seja ele mensal, quinzenal, depende muito da estratégia para cada cliente. E essa entrega também depende de cada cliente. Tem clientes que querem sentar conosco, entender essa estratégia, querem que a gente apresente a estratégia e aí a gente faz isso. Tem outros que não veem necessidade disso e também tá tudo bem, funciona bem. Aqui a gente nunca coloca uma regra para algumas coisas, a gente vai de acordo também com o estilo daquele cliente. É muito importante que o cliente possa dar a opinião dele sobre esses primeiros materiais, aprovando ou talvez não, solicitando algumas modificações para que a gente possa fazer um bom trabalho. E já se acostume, porque no início é muito comum de terem várias alterações nesse processo até vocês fecharem exatamente o que o cliente busca e o que o cliente precisa, porque é você que precisa dizer o que o seu cliente precisa de acordo com os objetivos dele. E aqui eu trouxe um passo bônus que deve permear todas as fases que você está ali vivendo com seu cliente, que é a excelência. Não importa em qual fase você esteja, faça tudo com excelência. Escute o seu cliente, converse com ele, explique para ele, esteja disponível, porque isso é muito importante em cada etapa. E principalmente estude. O link do vídeo do que estudar como social media está aqui abaixo na descrição. E aproveita para te inscrever nesse canal, porque tem muitos conteúdos para você que é um social media.